Bom dia, pessoal. Espero que todos Bom estejam dia. bem. Chegamos ao final de mais uma temporada. A honra e glória de Deus para o nosso conhecimento. E foi uma bênção, foi uma alegria estarmos juntos. E para a gente dar início, então, vamos fazer uma oração. Em seguida, nós vamos ouvir o nosso louvor tema da semana. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de orar. Alguém gostaria de orar? Então eu estarei Eu orando. oro, Quem? eu oro, Obrigada, meu. tá? Vamos orar, pessoal. Nosso Deus, grandioso Pai, Criador do céu e da terra, agradecemos a Ti mais uma vez, ó Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui novamente pela manhã, nesse último dia, Pai, dessa 19ª temporada do Upgrade, ó Pai, e que está sendo uma bênção, que o Senhor possa nos acompanhar mais esse dia, Senhor. O Senhor possa ser a presença junto conosco, ó Pai, que os teus anjos estejam ao nosso lado, que o teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria, Pai, entendimento, possa abençoar o Alan mais um dia, Pai, para que ele possa compartilhar os seus conhecimentos, as suas técnicas, ó Pai, com a gente, ó Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer?
bem, ensino muito bonito e vem preparar o nosso coração para a mensagem de hoje, né? E antes de passar então a palavra para o Alan, só um recadinho, né? Que como hoje é o último dia, é o dia da nossa foto oficial. Então, ao final da reunião, eu gostaria de pedir que todos fizessem aí um esforço de abrir sua câmera, mostrar sua beleza aqui para embelezar a nossa foto oficial, que fica muito mais bonita quando aparece o rostinho das pessoas, né? Ao invés de só os nomes. Alan, Deus te use mais uma vez para trazer o conhecimento para nós, inspiração, para que a gente seja mais missionários, né? Que desperte em nós ainda um pouco mais esse senso de missão e que Deus continue te abençoando no seu ministério e te use hoje. Amém. Vamos lá então, gente, para o nosso último dia. Eu espero que vocês estejam gostando, mas não só gostando assim da mensagem, no sentido de igual quando a gente vai, né, na igreja e fala, nossa, como o sermão foi bom, mas que esteja impactando e incentivando ser mais missionário, né? Para quem já é missionário, ser mais missionário. Para quem ainda não está sendo missionário, se tornar um missionário, né? E que de repente incentive até ir fazer missão lá fora. Nós precisamos. Precisamos de pessoas que se capacitem para fazer missão lá fora. Hoje, nós vamos falar. Eu falei que hoje ia ser um pouquinho mais polêmico, né? Porque hoje a gente vai entrar num tópico que eu acho que é o mais conflitoso quando a gente fala de missão, espiritualidade, e talvez é um dos embates que mais se tem, assim, entre missionários e não missionários, vamos dizer assim. E eu vou começar com uma pergunta. E aí eu queria saber aqui a resposta de vocês. Tenho três perguntas aqui para a gente começar, para aquecer aqui. É possível ter amizade com alguém sem concordar com as ideologias dessa pessoa? Essa pergunta ainda está mais tranquila. Dá para ter amizade? Sim, eu tô vendo algumas cabeças balançando, sim. Tá, Claro. muito bom. Isso é interessante, porque eu já fiz essa pergunta em contexto cristão e aí teve gente que falou, acho que amizade não. Por quê? Porque a amizade é uma coisa mais profunda. Normalmente você tem amizade com quem você tem pontos em comum, e se a pessoa não tem pontos em comum, não tem como ter amizade. Mas vocês estão dizendo que tem como ter amizade. Muito bom, interessante. Segunda pergunta. É... aqui, ó, a Cassiane colocou outro ponto. Mas uma convivência, sim. Vamos lá. Segundo ponto. Você entraria em um ambiente não cristão para salvar alguém? Com certeza, né? Sim, Sandra está dizendo com certeza, a Lúcia diz que sim, Rosanilda diz que sim. Se esse ambiente não cristão for um bar, você entraria? Também já entrei. Olha, se esse ambiente não cristão for um rodeio, você entraria? Eu nunca entrei, mas acredito que entraria. Alguém tem algum, ó, com certeza ali. Alguém tem algum outro posicionamento que gostaria de compartilhar? Acho que sim, mas no ato de evangelismo, de forma intencional. Uhum. Aqui a gente está falando contexto de missão, realmente. Se for para curtida, aí a gente tem que dar um. Aí a gente... Eu acho que precisa talvez ter um equilíbrio aí. Assim, acho que sim, mas com moderação, talvez. Tem. E, Interessante, e outra interessante. coisa, né, Ala? Talvez vão ter outras oportunidades, né? Não vai ser o fim da vida da pessoa ali. Ah,
nossa, eu vou no rodeio porque ela tá no rodeio, então. Porque tem outras oportunidades. Porque assim, ó, a gente começou a falar num contexto de amizade. Então, se você é amigo da pessoa, você não tem que esperar ela ir no rodeio para você ir lá, não, salvar ela. Você tem outros dias para fazer isso. Então, assim, tem coisa que é um pouco exagerada, assim, não, se eu vou lá no rodeio porque ela tá no rodeio. Não. Se você é amigo dela, se você tem uma convivência com ela, você tem outros dias, outros horários. Porque quando ela estiver lá no rodeio, se ela gostar disso, ela vai estar em outro clima. Talvez ela vai estar ali até em bebida alcoólica, assim, não vai estar com a sua consciência, sabe? Então, não sei. Deixa eu ver aqui, ó, a Cassiane mandou. Porque normalmente esses lugares são hostis para cristãos. Eu falei que hoje era mais polêmico, eu tô provocando mesmo. Colocando lugares realmente hostis para cristãos. Não vou entrar muito no assunto, mas sabe que já vi adventista, outros cristãos também de outras denominações, indo em rodeio com outros tipos de argumento, não, enfim, mas não vem ao caso. Mas o ponto que vocês estão colocando é interessante. Alguém mais? Não? Então vou para minha terceira pergunta. É, A sua fé resiste fora da bolha cristã? Aí aqui não necessariamente, de novo, vamos colocar o que o Will colocou, não necessariamente indo lá nos ambientes, mas sim, pensando fora da bolha, fora do contexto. Explica É, melhor sua pergunta. uhum, uhum. Por exemplo, se você trabalha num ambiente secular, que acho que a maioria trabalha num ambiente secular. Se você, por exemplo, precisa ir em uma confraternização e tem bebidas ali dos colegas de trabalho e tudo mais. Então, assim, fora do contexto cristão, que normalmente nos eleva, que normalmente é um ambiente propício, como disse, para cristão não hostil. Fora desse ambiente, sua fé resiste, tem a ver com o primeiro dia. Na verdade, o tema de hoje ele vai abraçar os 4 dias de uma vez. Mas essa pergunta tem bastante a ver com a primeira pergunta que eu fiz lá na segunda-feira. Alguém mandou, acho que aqui no chat. Se a pessoa for lá com o propósito de pregar sem se contaminar. Existe, acho que estou vivendo na pele. Uhum. Ali Cassiane tá mais intensa mesmo. Eu gostaria de fazer um comentário. Uhum, Alguém já terminou aí de colocar? Você está comentando? pode falar. Eu trabalho num ambiente que, assim, só tem uma pessoa que é cristã junto comigo. Cristã, diga assim, né? Que é de uma outra denominação. Os outros são católicos e gostam muito de festa. Então, dificilmente, a minha coordenadora ela já sabe que eu não gosto muito, né, desses ambientes, porque, assim, é muita bebida, muita música. Mas sempre tem alguma confraternização que requer, né, a equipe toda. Então, quando eu vou, né, que é muito raro, mas quando eu vou, então, por eu não beber, por eu não comer ali, né, então eles acabam até esquecendo de beber e de comer, me perguntando por que que eu não como, né, aquele tipo de comida, e aí a gente vai encontrando oportunidade para pregar. E às vezes assim, eu vou deixar de comer isso porque eu acho a Sandra um exemplo. Aí, que bacana. Ah, eu pensei que adventista era muito chato, porque às vezes a gente vê os adventistas tão sérios que não pode isso, que não pode aquilo. Mas agora você explicando por que é que vocês não comem isso agora, eu estou satisfeita. Então, é uma oportunidade, né, que eu tive ali naquele momento, né? Uhum. Isso Interessante. é muito bacana quando você. Porque assim, resistir às tentações enquanto você está fora do ambiente, né, de religioso, ou quando você está fora da concepção do que é o ambiente para o cristão, né? Então é raro eu ir, mas quando eu vou ali para testemunhar. Então, em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso ter a consciência de que a minha fé ela é sustentada em Cristo. Claro, como o pastor, acho que foi o pastor, né? O pastor falando aí, claro que existe um contexto ali para você querer ir salvar aquela pessoa. Quando Uhum, eu tenho, né, na rua da igrejinha que eu congrego, tem um centro, né, de
como é que a gente chama? Aqui no Nordeste, né? É macumba. Então, assim, as pessoas não entram de jeito nenhum. E eu fiz uma semana de oração, porque essa resistência era muito grande dos membros. Fiz uma semana de oração e aí eu perguntei se alguém poderia ir ali, naquela família, que a família mora ali também. E quando ninguém quis ir. E aí eu fui com um irmão, a gente orou muito, e eles disseram, né, que já tinham tentado muitas vezes, a gente nem sabia. Eles tinham tentado muitas vezes sair daquele ambiente, eles sabem que não é saudável, mas alguma coisa os puxa. O rapaz até chorou, ele agradeceu muito, quer dizer, havia um bloqueio entre nós. As crianças passam correndo ali, e é na rua da igreja, né? Mas as crianças, quando dizem assim, é aquela casa, todo mundo passa correndo, né? E ele chorou, dizendo, né, agradecendo muito, porque a gente tinha ido ali. Então, veja, a gente quebrou o paradigma, né? Olha só, Sandra já trouxe até alguns tópicos aqui que eu vou mencionar no testemunho dela. É, eu trouxe essas perguntas porque quando você está num ambiente como a Cassiane está, por exemplo, quase não tem presença cristã, tudo em sua volta não é cristão. E aí vem realmente o ponto que você descobre se a sua fé é resistente ou não. Quando você está no ambiente europeu, mesma coisa. Ainda tem mais cristianismo até do que lá onde a Cassiane está. Mas, mesmo dentro do cristianismo, muita coisa da sua fé é questionada. Muita coisa da sua fé é questionada. E aí vem, a sua fé resiste a isso, né? E tem aí o outro ponto que tem a ver com essas perguntas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 5, verso 29 a 32. Acho assim, é fácil ser crente dentro da igreja, onde todos têm o mesmo em comum com você e fora você tem que ter os seus princípios. Realmente, dentro da igreja é mais fácil, em ambientes hostis é mais difícil, e é por isso que eu falei que o tema de hoje ele era complexo. Mas não tem como falar de missão sem falar sobre o tema de hoje. Vamos lá, Lucas capítulo 5, verso 29 a 32. É um texto bem conhecido que vai ajudar a gente aqui. Quem que pode ler aí pra gente, por favor? Eu leio. Vamos lá. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntavam: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e os pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justo, e sim pecadores, e estes ao arrependimento. Muito bem. Esse aqui é um texto que nós, como missionários, usamos muito, muito. Por quê? Você vê que não sabemos se Levi, por exemplo, colocou, Levi Mateus, né? Colocou nessa festa bebida alcoólica ou não, bebida forte ou não, o tipo de comida que foi, mas nós sabemos que existiam pessoas consideradas pecadores, certo? Porque tá escrito aqui. E Jesus estava lá, estava nesse ambiente hostil. Se eram pessoas pecadoras, consideradas pecadoras, como vocês imaginam que era o linguajar e a conversa dessas pessoas? Bom para fortalecimento da fé ou hostil para um cristão? Na época ainda não tinha cristão oficial, né? Cristianismo oficial. Com esse nome. Como vocês acham que seria esse ambiente que Jesus estava ali?
E aí que vem o ponto para nossa reflexão. Porque Jesus trouxe exatamente essa reflexão para os fariseus e para os escribas. Falou, mas eu vim para eles. Teve até uma cena de um filme que eu vi, eu não vi o filme inteiro, eu vi só a cena. Que um rapaz chega, eu acho que é aquele filme, eu não cheguei a assistir ainda, aquele filme, Jesus, alguma coisa, é com o mesmo ator do The Chosen. E aí o rapaz vira para um pastor e fala, o pastor fala assim, eu te vi lá, eu acho, sei lá, uma coisa assim, lá com o pessoal que tava lá com droga, o pessoal hippie e tal, e aí ele pegou e falou assim, você tem razão, eles estão fora do caminho de Deus, mas eles estão tentando buscar. A questão é que eles estão buscando no lugar errado. É... Só que se eles estão fora, então alguém precisa ir lá. E aí a reflexão que ele faz lá no vídeo não, acho que ele nem faz em forma de pergunta, ele fala, só que daí a sua igreja, que é o ambiente, que é onde eles têm que buscar Deus, tá fechada, tá com as portas fechadas para eles, né? Só o hino Brilhar por Ti que tocou no começo, cadê? Já fala as respostas para as suas perguntas. Aí, é brilhar na escuridão, né? É, então, o que que acontece? No Brasil é mais fácil. O Brasil é um país cristão. A América do Norte, principalmente agora, né, é um país cristão. Mas quando a gente fala de ir para fora, de ir em lugares que às vezes não tem nem igreja cristã, que a igreja que tem está sendo vendida para virar qualquer outra coisa, para virar comércio, porque não tem membro mais, porque não tem cristão mais. Nesses lugares que a nossa fé é testada. E a gente precisa ir lá atingir essas pessoas de alguma forma. Então, Jesus ele não teve medo de estar onde necessitava a presença dele. Mas ele não deixou de moldar o ambiente. A gente nunca, que agora a gente vai para o outro lado. Ele nunca, a gente nunca vai ver Jesus se embriagando, se prostituindo e fazendo as ações dos pecadores. E aí tem um outro ponto para saber como é que, pelo próprio exemplo de Jesus, que hoje eu estou trazendo de Jesus, a gente vai pregar de Jesus, então eu quis fechar hoje com Jesus, trazendo o exemplo de Jesus para a gente. Como é que através de Jesus a gente consegue saber como entrar, às vezes, em ambiente hostil e manter a nossa fé? E eu vou dizer, isso é uma leve crítica até que eu faço com alguns missionários, ou com pessoas que às vezes querem estar em ambientes, como disseram, hostis, porque querem estar lá, porque querem gostar daquelas coisas. E aí, essa é a desculpa, Jesus estava lá. Mas vamos ver o que que Jesus fazia para não os contaminar. Vamos abrir a Bíblia agora, em Marcos 1:35. Aliás, eu tenho três textos, então eu vou precisar de três pessoas. Um para ler, para a gente ganhar tempo aqui. Um para ler Marcos 1:35, um para ler Lucas 6:12 e um para ler Mateus 14:23. Inclusive, Cláudia, se puder mandar no chat, que acho que até você já deve estar fazendo isso. Repete aí, Lucas 6:12 e o último. Mateus 14:23. Três situações diferentes, mas na verdade é a mesma situação. É a mesma coisa em três situações diferentes. Quem pode ler para a gente Marcos? Quem está aí com o Marcos aberto? 1:35, né? Uhum, Se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. uhum. Lucas 6:12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Mateus 14:23. Quem que abriu aí em Mateus? Foi mais rapidinho. Mateus 14:23. Pelo lá.
mas é 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Muito bem. Três Então, momentos diferentes em que Jesus foi fazer a mesma coisa. Passar a madrugada, passar horas orando. É interessante porque hoje a gente pode falar assim, a princípio foi só oração. Realmente, naquela época, a Bíblia era em rolo. E não era fácil você ficar carregando rolo. Hoje a gente tem a Bíblia. Hoje a gente pode, além de orar, ler a Bíblia, estudar. Por isso que, inclusive, eu comecei a semana, segunda e terça, a gente começou falando sobre embasar a nossa fé. Quanto mais você precisa estar em ambientes hostis para cristão, mais você precisa passar tempo e hora com Deus. A missão não é para qualquer um, porque precisam ser pessoas preparadas e que aceitam embasar a sua fé e buscar a Deus todo dia, com frequência, passar horas orando, estudando a Bíblia, embasando sua fé e seu princípio. Se você não tem essa prática, então realmente às vezes é melhor que não vá mesmo para ambientes hostis, porque talvez a fé seja abalada. A fé só vai resistir se fizer como Jesus. Jesus é o melhor exemplo. Jesus ia lá. Lógico que tem alguns ambientes específicos que a gente pode avaliar também, que a gente nunca vai ver Jesus indo. É, mas ele estava com as pessoas. Em alguns ambientes que, por conta das pessoas, seriam bem hostis. É o que eu falei. Publicanos e pecadores, como vocês imaginam que seria o linguajar e a conversa dessas pessoas? Mas ele passava horas, madrugada. Se ele passava o dia inteiro nos ambientes onde as pessoas estavam, as pessoas, né, os pecadores, ele passava a madrugada inteira em comunhão com Deus. Então a gente só consegue fazer missão se a gente primeiro tirar do nosso coração que a gente quer estar ali. Eu quero, eu vou lá na festa que vai ter música alta, que vai ter som e não sei o quê, porque eu quero estar ali. A gente tem que tirar isso e pensar, eu tô indo com um propósito, e se eu tô indo com um propósito, eu preciso passar horas em comunhão com Deus, de forma muito intensa, porque é complexo, a gente precisa de pessoas indo lá, como Jesus foi, mas a gente precisa de pessoas preparadas. Por isso que eu até já comentei que eu já vi missionários se frustrando com a igreja, se frustrando com Deus, porque foram para ambientes hostis sem uma fé fortalecida. Não tem como resistir. É muito intenso. É muito questionamento, é a falta de apoio cristão, porque você não tem como a Cassiane, ou quando você está num ambiente europeu que é mais intelectual, é muito questionamento, e aí vem o escudo da fé. Muitas vezes você se protege de alguns questionamentos por conta da fé. E aí depois você busca respostas, você busca estudar e tenta entender para conseguir responder. É, eu sei que o nosso tempo já deu, mas eu vou compartilhar aqui, bem rapidinho, algumas fotos da igreja, e depois, na turma da calçada, eu consigo contar um pouco mais como que a igreja da Escócia, até certo ponto, atrapalhava, ajudava num sentido, atrapalhava no outro. A missão, na turma da calçada, eu vou poder explicar um pouco mais. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Não, pera, eu preciso colocar. Como é que eu faço aqui? Aqui foi. É, E aí, o que acontece? Esse aqui era o quadro da igreja. Olha só, a igreja, como vocês podem ver aí, era majoritariamente de cultura africana. Eu coloquei um, uma coisa porque menor de idade, sem autorização de pais, não pode.
no Reino Unido. Esse é um motivo porque foi muito difícil de eu ser blogueiro lá, que tinha momentos que eu simplesmente não podia fazer vídeo, não podia tirar foto, não podia fazer nada. Mas essas aqui são algumas fotos eu realmente tirei com autorização dos pais, ainda assim borrei. E a foto, essa daqui do coral que tem menor de idade, tá na internet, então eu não preciso cobrir quem tá menor de idade nessa foto aqui. Mas vocês podem ver que a igreja é de imigrantes. Na Turma da Calçada eu posso falar um pouco mais sobre, mas uma coisa que era complexo de atuar, vamos dizer, de forma evangelística, era que a igreja tinha uma cultura e a sociedade outra. Juntar isso é muito difícil. Essa foi uma das dificuldades. Enquanto eu estava no ambiente da igreja, era uma pegada. Mas pensando em trazer pessoas de fora, era outra pegada. Então, no sentido evangelístico, trazer pessoas de fora só era possível se eu me colocasse em posição hostil, hostil para cristão. Porque o ambiente da igreja era um. Vocês podem ver, majoritariamente, a cultura africana. E a cultura africana, ela é mais, ela se importa mais com pessoas, então não dá tanto valor para algumas outras coisas, como por exemplo chegar no horário e tudo mais. A gente brasileiro está bem no meio termo. Na minha opinião, a gente está bem entre África e Europa. Só que, então, para eu conseguir atingir europeu, eu não tinha europeu na igreja, tinham alguns. A igreja que eu mais trabalhei, que é a maior parte dessas fotos, tinha um escocês, para vocês terem uma ideia. Um escocês. E é um senhor, já o tesoureiro, inclusive. Um escocês. Então, para eu entrar em contato com a cultura de onde eu estava, cultura escocesa, cultura europeia, não era na igreja, era lá fora. Para eu entrar em contato com essas pessoas, eu precisava me colocar em situações vulneráveis. E aí, por isso que, como ali a missão que a gente fez, aqui tem um outro missionário aqui embaixo, né, nessa família que a gente foi visitar, essa família é uma que eu mencionei, acho que foi na Turma da Calçada um dia, sobre uma família que a gente visitou e a gente tentou montar um PG no bairro deles, mas depois não deu certo. É, eu e o outro missionário, o Samuel, que hoje é pastor ali na Central de Vitória, a gente tinha que equilibrar essa tensão de a igreja tem uma cultura, lá fora tem outra. Então a gente precisava conseguir, de alguma forma, combinar isso, né? E não é fácil fazer isso. Então, assim, o que eu estava falando, como a nossa missão era para ser como auxiliar de pastor, então a gente montava o nosso horário. E aí o meu horário era, eu acordava, não pegava o celular. E eu passava 1h30, 2 horas. Com a minha comunhão com Deus, estudando, eu tenho uma lista de coisas que eu sempre que eu estou pesquisando da Bíblia e tudo mais. Então, devocional, estudando a Bíblia, a lição e tudo mais. Então, era 1h30, 2 horas, fora outras partes do dia que tinha que preparar sermão. Eu não colocava o serviço prático, por exemplo, preparar um sermão, não era no meu momento devocional. Preparar a classe bíblica não era no meu momento devocional. O meu momento de devoção, o meu momento com Deus era o meu momento com Deus. E aí depois eu tinha os meus momentos de preparar as coisas, mesmo que fosse da igreja, né? Eu separava isso, porque eu precisava ter esse momento para entrar em contato. Eu compartilhei com vocês aquele projeto de jogos de tabuleiro. Como a gente organizava, era um pouco mais fácil, porque era a gente que promovia, né? Mas por conta disso, aconteceu que daí eu já vou encerrar e vou contar melhor para o Turma da Calçada. Uma das minhas maiores experiências como missionário numa cultura europeia, lá. Que teve um momento que, com essa coisa dos jogos de tabuleiro e fazendo amizade, uma das jovens da igreja, ela me convidou e ela selecionou 3 dos jovens da igreja para ir num rolê na casa dela.
que teria lá pessoas de fora. Pessoas de fora. Adventista mesmo era só ela. Mas seriam cristãos e não cristãos. De tudo que é tipo de pensamento que vocês imaginarem. E aí ela falou, ó, vai ser um ambiente de jogo. E eu acho que você tem mentalidade para saber lidar com isso. Não é qualquer um que tem ali na igreja, porque é uma outra cultura. E isso me impactou porque eu pensei, Deus, muito obrigado, porque eu acho que eu consegui, de alguma forma, mesmo sendo muito conservador, essa moça, por exemplo, ela gosta de Harry Potter e tudo mais, mesmo sendo adventista. Eu já não, eu sou completamente contra, eu sou muito contra. Na minha vida, pessoal, eu tenho alguns amigos que falam que eu sou super crente. Eu não faço um monte de coisa na minha vida. E estou feliz. É, e aí eu pensei, mesmo sendo o super crente, de alguma forma eu consegui mostrar que eu consigo ser uma pessoa gente boa, que eu consigo entrar em contato com as pessoas. E aí eu recebi esse convite e fui. E aí o que que acontece? Lá realmente foi um ambiente, vamos dizer, hostil. Não tinha bebida porque era na casa dela, mas teve tudo que é tipo de conversa, tudo que é tipo de assunto. E assim, e aí você tá ali. E aí você tem que mostrar que você é uma pessoa boa, que você aceita estar com aquelas pessoas, que você aceita desenvolver uma amizade, mas deixar claro que você não concorda. É, depois eu posso contar alguns detalhes, pelo menos umas duas coisas que aconteceram lá na festa. Não na festa, não foi um rolê caseiro, foi de jogos, assim, mas enfim, teve assuntos diversos. E, e como que eu fui dando um jeito ali de ser amigável, mas me posicionar. Aí isso vai ficar para a turma da calçada. Mas a reflexão de hoje é essa. É, o quanto que a gente tem embasado a nossa fé, assim como Jesus, para a gente ir. Teve alguém aqui que falou, acho que é um equilíbrio, porque a gente tem que ir lá alcançar as pessoas, às vezes realmente não precisa, como acho que foi o, o Will que falou. Realmente, às vezes não precisa. Lá na Europa foi complicado, porque como normalmente quando as pessoas estavam livres era noite, e à noite a gente tinha compromissos com a igreja, então as poucas vezes que a gente tinha oportunidade, a gente tinha que estar lá. E na maioria delas eram ambientes hostis. Então, no Brasil é mais fácil, porque bom, às vezes eu tentava também manter relacionamento online, né? Mas no Brasil a gente encontra mais as pessoas. Lá, por conta do nosso tipo de missão, a gente não encontrava muito. Então, para entrar em contato, a gente tinha que se colocar em ambientes vulneráveis. E para isso, a gente precisava ter muita comunhão com Deus. Então, eu queria fechar a mensagem dessa semana dizendo que a gente precisa fazer missão. A gente precisa, como a música fala, brilhar onde está escuro. A gente precisa ir lá na escuridão para brilhar. Se está escuro, é aí que a gente precisa ir lá brilhar. A gente precisa. Só que isso não é por nós mesmos. Porque pelo nosso esforço é vão. A música fala isso. O nosso esforço é vão. A gente só vai conseguir testemunhar se a gente se agarrar e segurar muito na mão de Deus. Então, eu queria encerrar essa semana incentivando todo mundo a ser missionário, mas, ao mesmo tempo, incentivando todo mundo a embasar muito a fé, passar tempo com Deus. Às vezes, a gente acha que não tem tanto tempo para passar com Deus. Lá eu tinha um pouco mais de tempo porque eu fazia meus horários. Mas, às vezes, a gente acha que não tem tanto tempo para passar com Deus. Só que a gente tem tempo para assistir um episódio de uma série por dia, de 45 minutos. E 10 minutos para a Bíblia. Aí não faz sentido realmente se colocar em ambientes hostis. Porque a gente não está embasando nossa fé. A gente está sabendo mais de série do que de Bíblia. Às vezes a gente está sabendo mais de The Chosen do que dos evangelhos. O The Chosen é até legal. Mas se a gente não está lendo os evangelhos, não adianta. Então, às vezes a gente sabe mais de vídeo de TikTok e de Instagram do que do Evangelho, do que da Bíblia.
E aí realmente não dá para ir em ambiente hostil. Aí realmente a gente vê muita gente abalando a fé porque vai nesses ambientes e pega gosto. A gente só consegue no ambiente não pegar gosto e manter a nossa posição se a gente embasar. Então esse é meu incentivo, sermos missionários com uma fé sólida e convicta. Bem, eu acredito que a mensagem dessa semana realmente tenha assim, inspirado muitos de nós assim, a sermos missionários. Vamos então tirar nossa foto e aí em seguida nós vamos fazer uma oração para finalizar esse primeiro momento e depois a gente vai então para a turma da calçada. Quem puder abrir sua câmera, esse é o momento. Thelma, eu não sei por quê, mas você está deitada hoje aqui assim, não Ah, sei é por verdade. quê. Eu acho, Thelma, se você tiver no celular, você tem que abaixar e clicar para ele poder girar a tela. Tem que abaixar de cima, sabe? Quando a gente vai ver notificação, se for Android, se for Apple, é no cantinho da direita ou por baixo, e aí clica lá para autorizar girar a tela. Deixa eu até desconectar o Belief. Ó, depois eu vou fazer uma gambiarra com a fotinha da Thelma, viu, Thelma? Aí, deu certo. Então vamos lá, pessoal, se prepara aí. Ó, vou tirar 3 fotos hoje, tá bom? Vamos lá, primeira, vamos para a segunda e a última. Muito bem, muito bem. Essa foto fica sempre bonita no final. Então vamos orar para a gente encerrar essa reunião, né, oficial aqui de hoje, encerrar a temporada. E, Alan, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou orar por você e depois você ora por todos, pode ser? Uhum, uhum. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por mais uma semana de upgrade que o Senhor nos concedeu. E foi uma alegria para nós, muito aprendizado ter aqui a presença do Alan, ele palestrando, e nós queremos pedir a tua bênção especial sobre a vida dele, que o Senhor abençoe os ministérios que ele tem executado, através da música, da Libras, ministério pastoral também, e muitos outros que ele tem, assim. O Senhor esteja inspirando o coração dele cada dia mais para ele ser um missionário e que ele continue levando assim o teu amor, a tua salvação a muitas outras pessoas. O Senhor conceda a ele sempre a criatividade e a sabedoria para fazer isso com amor e com segurança. É o que te pedimos, Senhor, neste momento. Amém. E querido Deus, eu gostaria de entregar a vida de todos que estão aqui, os que estão assistindo pelo YouTube, tanto os que estão assistindo ao vivo quanto os que estão assistindo depois, que a gente possa ter o espírito missionário. Nós precisamos pregar. Eu mostrei aqui outro dia o gráfico, que até no Brasil está diminuindo o número de cristãos. No mundo inteiro, o cristianismo está diminuindo. Então, nós precisamos, muito mais do que antes, de cristãos que preguem, ou seja, de missionários. Eu entrego a vida de todos os que estão aqui, porque eu acredito que quem é missionário vai ser mais missionário ainda. E quem ainda não está sendo missionário vai ser um missionário a partir de hoje. Só que a gente viu aqui também a importância de embasar a nossa fé.
A gente começou a semana falando disso, porque esse é o princípio de tudo. Muitas vezes a gente vai estar em ambientes hostis, em ambientes de vulnerabilidade. E é só através da comunhão contigo, é só através de ter uma fé sólida, convicta, que a gente consegue. Então, por favor, atue no coração de todos aqui, dando forças e incentivo para que busquem cada vez mais a Ti. Nos dê também um bom final de semana em Tua companhia. Em nome de Jesus, amém. Bem, então, nós estamos encerrando aqui a nossa 19ª temporada. Convidamos aí o pessoal que nos conhece pelo YouTube para que venha participar com a gente ao vivo aqui pelo Zoom. Basta entrar no grupo do WhatsApp, tem o nosso link aqui na descrição do vídeo. E nos vemos então na próxima temporada.